Olá pessoal, aqui é o Rubens. Eu Essa semana que passou agora eu enviei alguns e-mails para algumas pessoas convidando para participar desse projeto que é a construção de uma ferramenta que vai auxiliar a nossa caminhada aí dentro do mercado Forex, tá? Então, eu ao longo dos anos aí que já venho trabalhando nesse mercado, a gente vai aprendendo algumas coisas, vai observando, vai compilando materiais e ferramentas que a gente vai vendo e vai aperfeiçoando algumas coisas. E esse indicador que eu tenho trabalhado nele desde julho do ano passado, ele já tem me apresentado alguns bons resultados. Eu vou compartilhar isso, tá, no grupo. Não vou, como eu expliquei no e-mail, eu não vou pulverizar, não pretendo comercializar esse indicador. Essa é uma ferramenta que ela não é para ganhar aí as luzes nem holofotes, né, da galera que já está trabalhando no mercado. Não é essa a ideia. E essa fase agora, ela é uma fase já final da parte de desenvolvimento, da parte de codificação, e é uma não menos importante, porque a fase de testes é a fase onde nós vamos visualizar o potencial, né, disso no mercado mesmo, valendo, seja em conta demo, seja em conta real. Eu já estou operando com ela em conta real, tá? Já tenho tido alguns resultados. De vez em quando leva alguns stops, mas a quantidade de take profit é bem maior. Ela tem superado, né, os stops na relação 8:2. 8 take profits para 2 stop loss. Tá? E vocês vão ver isso. Eu vou fazer alguns vídeos de operações em tempo real. Hoje é sábado, então você vê que não tem movimentação do mercado, por mais que, né, aqui eu tenha ativado a movimentação do mercado online, não tem como, porque o mercado está fechado. Mas essa semana que vem eu vou gravar, né, um vídeo operando em tempo real alguns pares. Tá? Eu selecionei 28 pares, os pares maiores e os pares menores, né, para a gente observar o comportamento desse indicador. Eu estou operando em H4, tá? Mas também tenho tido excelentes resultados, excelentes entradas, melhor dizendo, em M15. Ok? Em M15. Evidente que não é a mesma quantidade, né, de pips, o take profit é diferente. Quando eu vou em M15, eu busco uma quantidade de pips, e quando eu vou em H4 eu busco, evidentemente, uma quantidade maior. Tá certo? Posso operar em H1 e M30? Claro que pode. Se você encontrar o sinal, né, você pode posicionar a sua ordem como você bem entender. Mas eu busco confirmações. Não existe indicador perfeito. Eu não estou apresentando aqui uma ferramenta perfeita, tá? Mas ela é uma ferramenta para melhorar as suas operações, melhorar a sua visão de mercado e fazer com que você tenha melhores entradas. Você entrando bem, você evidentemente vai conseguir, né, melhores resultados, vai ter mais take profits do que stop loss. A entrada, a gente sabe que ela se eu pudesse quantificar isso, seria 70% de uma ordem, né? Não é tendência, não é lote, não é alavancagem, mas uma boa entrada ela é 70% de uma ordem bem sucedida. Isso não é uma estatística que eu busquei em Google, tá? E nenhuma outra pessoa por aí, é uma estatística minha. Tá? Eu visualizei que, para mim, uma boa entrada ela é 70%.
o sucesso de uma boa entrada, ela tem um grau de importância de 70%. E esse indicador, então, eu busco essa entrada favorável, tá? E deixa eu mostrar aqui, então, você já está visualizando um pouco desse indicador. Ele, como eu falei, a fase de codificação, eu tenho ela como 99% pronta, tá? O outro 1% é aquilo que a gente vai aprimorando conforme nós formos conversando, conforme nós formos evoluindo. Você vai chegar para mim e dizer, olha, Rubens, eu acho que aqui a gente pode antecipar um pouquinho a aparição da seta que me posiciona o movimento de entrada, então eu vou trabalhar isso em linha de código, tá? Ou não, também posso trabalhar isso via configuração, tá? Eu posso abrir a configuração e você vai lá e troca ali os períodos e aí vai ajustando conforme você achar dentro do seu critério que é o melhor dentro do seu estilo de operação, tá? Falando em estilo de operação, eu busco aqui operações do tipo day trade e swing trade. De vez em quando é possível encontrar uma oportunidade de scalp dentro dessa estratégia, tá? Agora, se você é um trader que busca por operações do tipo scalp, talvez esse indicador não seja a melhor opção, tá? Você vai ter que desenvolver uma outra estratégia aí, a não ser que você, sei lá, troque aqui os parâmetros e faça ele ser um indicador de scalp, mas não é a minha ideia, tá? Eu quero deixar claro para vocês que, na minha visão, eu quero buscar de 500 a 5.000 pips semanais, tá? Não significa que toda semana eu vou alcançar 5.000 pips, mas no mínimo 500 pips. Esse é o meu objetivo, tá? E falando agora do indicador e da estratégia em si. Eu já falei que ela é uma estratégia de day trade e swing trade, né? Ela pode levar aí um dia, ou menos, ou mais, tá? Eu tenho aqui já a experiência de posicionar uma ordem e aí por conta de uma notícia, né, essa ordem que poderia ter sido fechada no primeiro dia acabou sendo fechada no terceiro, mas alcançou o take profit estabelecido. Ok? Vamos lá então. Isso é importante. Significa que a minha entrada não foi ruim, a entrada foi boa e por causa dos eventos externos ela acabou fazendo com que eu tivesse um drawdown um pouquinho maior, mas não chegou nem perto do stop loss, tá? E isso é muito importante. O que mais que eu posso falar? Vamos lá, vamos falar um pouco do indicador, da ferramenta em si. O nome desse indicador, tá, é indicador supremo. Dei esse nome, não sei porquê. Depois foi a ideia que veio na minha cabeça e então coloquei esse nome nele, tá? O que foi que eu fiz, o que foi que eu compilei e o que foi que eu trouxe de fora? As setas não fui eu que desenvolvi, tá? Ela foi desenvolvida por um codificador, por um desenvolvedor russo, e dentro das setas que eu já vi no mercado até hoje, essa foi uma das melhores. Foi uma das melhores. Não tem, eu já vi inúmeras. Eu já desenvolvi, tá, códigos para fazer essa marcação de setas baseadas em Moving Average, ADX, ATR, todo tipo de estratégia que você imaginar, eu já tentei. E nenhuma foi tão precisa quanto essa. Eu tenho o contato dele no Skype. Eu pedi o código, né, fonte para ele, falei desse projeto, ele não quis. Ele já é um trader de sucesso dentro das estratégias dele, então é evidente que para ele não tem o porquê, né, de ajudar alguém do terceiro mundo
a desenvolver qualquer coisa. Mas, enfim, ele me enviou a seta sem a trava, tá? Eu falei para ele que eu ia mudar o nome, que eu ia mudar o nome não, eu ia fazer a tradução, e ele falou: Rubens, não tem problema nenhum, você pode alterar o nome que você quiser colocar, para mim não tem problema, eu só não posso ceder o código fonte para você. Eu falei: sem problema. Então, para seguir a linha lógica aqui, né, do que eu tinha em mente, do que eu tenho em mente, eu coloquei simplesmente indicador supremo setas. Tá? Ele vai me dar aqui as setas nos posicionamentos bem interessantes. Ok? Fazia parte do projeto inicial alguns indicadores que eu já desativei, tá? Como, por exemplo, o indicador de alavancagem. O que ele faz? Nada. Ele só me mostra aqui, deixa eu voltar um pouquinho, ele só vai me mostrar aqui quanto que você tem de alavancagem configurada na sua conta, tá? E a margem disponibilizada pela corretora, tá? No caso, a margem requerida para você posicionar uma ordem, ok? Desativei esse indicador, tá? Ele já não faz mais parte do projeto, ele já está fora. Vou só comentar aqui, acho desnecessário, não tem problema, isso aí é algo que você tem que saber, você é o trader, você tem que saber qual que é a margem requerida com base no seu saldo e a alavancagem que você está utilizando, ok? O calendário também é um indicador que não fui eu que desenvolvi, ele é um indicador disponibilizado disponibilizado no Forex Factory, tá? E em alinhamento com o Forex Factory. Ele foi desenvolvido pelo Tim Morris em 2012. O que ele faz? Eu vou mostrar aqui só para você ver. Ele vai mostrar para você o calendário de notícias. Eu já usei muito esse calendário, tá? Para trabalhar com alguns EAs que eu desenvolvi aí para algumas empresas e para algumas pessoas, para alguns particulares. Também está fora, não vou utilizar. Mas por quê? Essa eu tenho uma explicação. Esse indicador, ele pesa a nossa plataforma de trabalho aqui, o nosso MetaTrader, tá? Como você pode ver, eu tenho 28 pares abertos aqui, então eu teria 28 calendários abertos. E isso sobrecarrega a minha instância. E quanto mais carregada, quanto mais dados ela precisar processar, mais processamento ela vai utilizar do meu computador, mais memória ela vai utilizar. E a coisa mais importante do MetaTrader, os buffers, tá? Você não sabe o que é buffer, depois você vai no Google, dá uma olhadinha lá. Conforme eu vou jogando ferramentas, indicadores, eu vou utilizando essa quantidade buffer que é utilizada pelo MetaTrader para processar tanto as candles quanto indicadores e também processar ordens, tá? Então, quando você coloca uma ordem, quando eu venho aqui e posiciono uma ordem no mercado, eu utilizo uma quantidade de buffers para posicionar essa ordem. A ordem chega na corretora, ela coloca a ordem lá para você, e o monitoramento dessa ordem no mercado é feita pelo MetaTrader, que utiliza os buffers. Então, quanto mais eu sobrecarrego os buffers, mais lento vai ficar a minha instância, tá, do MetaTrader. Então, por isso eu desativei, tá? Coloquei, já temos 2 indicadores aqui a menos. Ok? E o outro desativado também é esse spread, tá? O que ele faz? Ele quantifica para mim, ele me mostra na tela qual que é... Bom, como o mercado está parado, ele não mostrou aqui. Mas ele me mostra em tempo real qual é o spread sendo praticado pela corretora naquele momento, tá?
também desativei, porque você vai visualizar isso aqui, tá? Diretamente na área onde estão os pares, tá? Basta você clicar aqui com o botão direito, seleciona aqui Spread e ele vai mostrar para você aqui os spreads que estão sendo comercializados nesse momento, tá? Essa corretora aqui, ela é um lixo, só peguei ela mesmo aqui pela facilidade de abrir conta demo e fazer os testes. Mas olha aqui, 15 pips, quase 16 pips aqui os spreads do euro-dólar, ridículo. Mas enfim, eu não vem ao caso isso agora, tá? E o que ficou então valendo para nós nessa estratégia é o indicador supremo, filtro 1, 2, 3, eu vou explicar todos eles, tá? Também não é uma técnica minha, tá? Não fui eu que desenvolvi essa técnica, mas esse filtro 1, 2, 3 foi, tá? É uma criação minha, baseada na estratégia de Joey Ross. Se você não sabe quem é, depois você dá uma pesquisada aí. Ele basicamente tem uma forma de operar fantástica, simples e eficiente. Só que quando eu fui para a prática, somente na estratégia 1, 2, 3, a estratégia original dele, tá? Chama-se 1, 2, 3 Retracement. E o que eu fiz? Eu entendi o mecanismo através de operações aí no dia a dia, fui treinando, usando, até entender. Quando eu entendi, eu codifiquei. Feita a codificação, eu transformei no indicador, só que ele não era o suficiente para me dar boas entradas, tá? Eu vou limpar aqui o gráfico para vocês entenderem, tá? O que é o sistema 1, 2, 3, tá bom? Vamos lá. O que ele prega nessa teoria? Todo movimento do mercado, ele caminha dessa forma, 1, 2, 3, seja para baixa, seja para alta. Então, na técnica dele, ele sempre vai buscar assim, vai haver um momento no mercado onde eu tenho o sinal 1, ok? Então, que eu tenho o sinal 1, não é o meu momento de entrada, tá? Então vamos marcar aqui, eu tenho aqui o 1, vou usar esse cara aqui como exemplo, tá? Deixa eu ver se eu consigo aumentar essa seta aqui. Então eu tenho aqui o meu ponto 1. Do meu ponto 1, eu irei para algum lugar, ou para cima ou para baixo, tá? Então ele desceu. 1. O movimento foi tão grande que esse sinal tornou-se inválido. Então ele repetiu. Não significa que ele repintou. Ele teria repintado se ele tivesse feito 1, aí tivesse apagado e virado um 3, por exemplo. Tá? Não acontece isso nessa estratégia. Então eu tive aqui o 1, não houve movimento para ter o sinal 2. Iniciou-se um novo movimento 1. Também não houve movimento suficiente, tá, para fazer o traço para o ponto 2. Mas no próximo movimento nós tivemos sim. Você pode ver aqui. Então eu tive aqui a primeira tentativa, não deu certo. O mercado teve um movimento muito brusco e não houve tempo dele fazer o traço. Na segunda vez a mesma coisa, mas na terceira vez ele teve o sinal 1, teve o sinal 2
teve o sinal 3, e o que diz a estratégia do Joey? Que quando eu tenho o movimento 1, 2, 3, e esse movimento é um movimento de baixa, a partir do ponto 3 eu tenho o movimento de venda. Tá? Então olha só, ele apareceu aqui na vela anterior à vela de baixa, ou seja, nós teríamos um movimento, nós pegaríamos o movimento inteiro dessa vela, tá? E iríamos até o momento em que a vela torna-se contrária ao nosso movimento, ou seja, eu entrei aqui na velinha vermelha, né? Quando ela se transforma em azul é o momento de eu fechar a minha ordem, tá? Então é isso que o Joey prega nessa estratégia 1, 2, 3, tá bom? Então chama-se 1, 2, 3 retracement, essa estratégia. Você vai observar que muitas vezes essas entradas são excelentes. Se você olhar aqui nesse momento, olha só que interessante. Eu tenho 1, 2, 3, despenca e vai embora. Vai embora até o próximo traço, até o próximo ponto, o novo ponto de entrada. Tenho aqui novamente 1, 2, 3 e entrada. Ok? Você vai ver que se eu tivesse entrado nesse movimento aqui, olha que interessante, até o próximo movimento, tá, que foi aqui, ele teve 218 pips. Mas a estratégia do Joey, ele fala o quê? Que eu devo acompanhar o movimento da vela até que a vela fique contrária. Então, a partir do momento que eu venho descendo aqui no movimento de venda e essa vela torna-se azul, né, ela torna-se um movimento de alta, eu devo fechar a minha ordem. Então, se eu estivesse acompanhando esse movimento até a hora que ela se tornasse azul, eu teria feito pelo menos 47 pips, tá? É o movimento aqui da abertura. Deixa eu dar um zoom aqui. Ih, agora perdeu tudo. O movimento da abertura até a abertura da vela de alta, tá? Então daria aí mais de 40 pips, tá? Excelente. Tem gente que não faz isso em uma semana. Tem gente que não consegue 40 pips em uma semana de operação. Ok? Mas o que eu descobri? Que essa estratégia sozinha, ela não é tão poderosa. Aí eu tentei adicionar RSI, estocástico, média móvel, todo tipo de indicador que você imaginar que existe, eu tentei conciliar. Não consegui. Mas olha só o que foi que eu consegui quando eu adicionei as setas do meu amigo russo. Olha o que aconteceu. Eu consegui filtrar o sinal com mais precisão juntando as duas estratégias. As estratégias da seta, tá? Que nada mais é do que um cruzamento de média móvel, mais a estratégia do Joey, do 1, 2, 3 retracement. Olha que interessante que eu consegui aqui. Eu tive o movimento 1, 2, 3. E o interessante é que no cruzamento da média móvel, ela me deu uma entrada quando apareceu o primeiro retraçamento aqui da estratégia do Joey. Tá? Então, eu poderia entrar aqui? Bom, se eu tivesse entrado aqui e fosse até buscando aí 20 pips, tá? Talvez eu não conseguisse até o final. Eu não sei se dá aqui, né? Eu teria que entrar mais ou menos nessa região. Se eu fosse até o final do ponto 2,
eu teria alcançado o meu take profit, porque ele foi até 22 pips. Se eu tivesse colocado 20 pips, eu teria feito. Se eu tivesse colocado 50 pips, eu teria alcançado também em 2 dias. Tá? Em 2 dias eu teria alcançado muito mais, teria feito mais de 50 pips, quase 70 pips. Tá? Mas se eu coloco o meu take profit em 50 pips e o meu stop loss em 50 pips, ele viria mais ou menos aqui nessa região. Deixa eu ver aqui novamente, só um pouquinho. Na região de 0,102. Seria mais ou menos nessa região aqui. Tá? Então eu teria entrado aqui, marcado o meu stop loss 50 pips aqui e o meu take profit 50 pips aqui. Eu teria alcançado, e o meu drawdown seria de no máximo, tá? Aqui no ponto 3, 11 pips. Ou seja, eu ficaria 11 pips negativo por uns dias, 3 dias no máximo, mas logo depois eu alcançaria o meu take profit. Por isso que eu disse, são operações do tipo day trade e swing trade, ok? Mas eu teria alcançado 50 pips e eu estou falando aqui só desse par. Nós vamos buscar aí em 28 pares oportunidades de posicionar uma ordem, ok? Mas o que foi que eu descobri mais? Gente, tem outros exemplos aqui também, tá? Como, por exemplo, olha só, se você quisesse buscar uma ordem de compra, eu teria aqui esse outro movimento, ok? Onde eu pegaria o início do movimento e iria embora, tá? Poderia ir embora até surgir o 2, o traçamento 2, você entende que já, né, que o traçamento 2 significa uma retração. Se eu tivesse mantido essa ordem até o momento que aparecesse a seta contrária, ou seja, uma seta de venda, eu teria feito no mínimo nesse movimento 138 pips. É fantástico. Em 10 dias. Ou seja, você estaria fazendo aí 10 pips diariamente. Ok? Em 10 dias eu teria feito 138 pips. 13 pips por dia, na verdade, não 10. Bom, 10 pips contando com os spreads e provavelmente o swap que a corretora vai te cobrar. Então eu acertei. Você lucraria 10 pips diário. Ok? E isso tá lindo. Para mim isso é um movimento, é um resultado excelente. Só para esse par. Ok? Lembrando que nós temos aí 28 pares para explorar. Mas o que foi que eu descobri mais? Que eu poderia adicionar também um filtro de tendência. Ok? Também desenvolvido por mim, baseado num canal de tendência que já existe, mas que não era tão preciso. Tá? Então, com base numa ideia já existente, eu aperfeiçoei com os meus conhecimentos esse indicador e transformei ele então no indicador supremo, o filtro de tendência. O que ele faz? Ele me mostra o sentimento, de uma certa forma, do mercado num determinado período. Gente, todo indicador olha para o passado. Nenhum indicador vai prever para você o futuro. Mas eu posso utilizá-lo como um modelo de confirmação, tá certo? Dentro daquilo que o mercado pode se converter. O que eu quero dizer com isso?
Se eu vejo que o mercado ele está numa tendência de alta, esse filtro de tendência aqui está me dizendo que realmente o sentimento do mercado é um sentimento de alta. Mas eu já não sou mais um trader iniciante. Para mim é óbvio que eu não tenho uma tendência de alta aqui. É óbvio que o mercado está preso numa range, tá certo? Eu vou colocar aqui as minhas linhas e você vai ver que o mercado está preso nessa região aqui. Deixa eu engrossar um pouquinho essas linhas. Você vai ver e vai concordar comigo que o mercado ele está preso nessa range, tá? Nessa região aqui. Mas o indicador, ele não olha isso. Ele não consegue identificar que o mercado está em range ou que o mercado está numa tendência real, sabe? Nenhum indicador pode prever isso, pode te mostrar isso. Por quê? Porque ele analisa os períodos. Ele faz uma contagenzinha das candles e, baseado nas candles que ele conta, ele divide isso, né, ele pega a quantidade de candles de alta, divide pela quantidade de candles de baixa, a gente faz mais um cálculozinho aqui e aí posiciona para você, olha, o mercado está em alta. Mas não tá. Eu sei aqui que ele está numa range, tá? Ou seja, ele está sempre fazendo altos e baixos numa determinada região. Mas eu utilizo isso de uma forma inteligente. Por mais que ele esteja dizendo que o mercado está numa tendência de alta e eu sei que o mercado está em range, o que eu vou fazer? Eu vou buscar confirmação sempre utilizando o meu filtro de tendência, a minha estratégia 1, 2, 3 e a minha seta em confluência. O que eu quero dizer com isso? Eu vou olhar a minha tendência, ela é uma tendência de alta, segundo o indicador, então eu vou procurar posicionar ordens a longo prazo, tá? Ordens longas, no movimento numa ordem de compra. O movimento, o filtro está dizendo para mim que é uma alta, eu vou buscar posicionar as minhas ordens em longo período, tá? Operações longas, quando surgir o sinal, ok? E evidente que quando eu tiver as confirmações, ok? Ou seja, eu tive a seta me indicando um movimento de alta e tive a marcação 1, 2, 3 confirmando a minha seta e tive o meu canal de tendência dizendo que realmente o mercado ele tem mais possibilidade de alta do que de baixa, então eu vou posicionar. Você vê aqui que eu tive 3 confirmações, tá? A minha vela, ela é uma confirmação, tive 4 confirmações então. A minha vela, ela indica alta. A seta, ela está me apontando um movimento para cima, um movimento de alta, segunda confirmação. O traçamento da estratégia 1, 2, 3 também me diz que aqui há um início de alta. Então é a minha terceira confirmação. E a quarta confirmação é o meu canal de tendência dizendo que o mercado está em alta. Então eu tive 4 confirmações. Isso aqui é ótimo, é um sinal lindo. E se eu vou por 50 pips, buscar por 50 pips, eu alcanço 50 pips em 2 dias de operação, que é ótimo, é maravilhoso, é um resultado magnífico, 50 pips em 2 dias, tá bom? Você está caminhando dentro de 4 confirmações, e essas confirmações elas estão todas alinhadas, estão todas em confluência, e isso é muito bom, é isso que eu estou buscando no indicador supremo. Confirmações, é isso que eu busco dentro dos 28 pares.
confirmações. Se eu puder alinhar as 4 confirmações, maravilha. Eu vou com tudo, eu vou no lote máximo que o meu saldo me permite. Ok? Depois eu vou falar um pouco disso, tá? Sobre saldo e sobre lote que você deve utilizar. Mas não é só isso. Eu tenho ainda um outro camarada aqui me auxiliando, tá? Que é o suporte e resistência. Esses caras, eles não são confirmações de entrada, mas são locais dentro do meu chart que eu devo observar, tá? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Vamos continuar aqui nesse exemplo, tá? Eu tenho aqui essa região como uma região de suporte e essa região aqui como uma região de resistência. Ou seja, dentro desse período aqui, tá? Dentro desse período aqui e aqui, eu tenho um suporte e resistência. Dentro das confirmações que eu tive as 4 confirmações. Da vela positiva, a vela apontando que o mercado está em alta, a seta me direcionando que o mercado também está em alta, o traçamento 1, 2, 3 dizendo que aqui é um início de movimento de alta e o meu canal de tendência dizendo que realmente a tendência é de alta. E essa região aqui é uma região forte para suporte. Então, significa que o mercado veio descendo e quando ele chegou nessa região, ele bateu aqui e não teve força para continuar o movimento de baixa, o movimento de caminhando para uma cotação mais baixa. Ele chegou aqui e parou nesse momento. E exatamente, coincidentemente, nesse patamar aqui, nessa cotação, nós alcançamos as 4 confirmações. Então significa que nós estamos amparados por 4 confirmações e mais uma região forte de suporte. Então vocês entendam que eu tive, para mim, 6 confirmações. Ok? 6 confirmações. Eu tive a vela, o retraçamento, a seta, o canal de tendência e a minha linha de suporte. Desculpa, 5, não 6. 5. Tá? Eu tive 5 confirmações importantíssimas. E, para mim, isso tem sido, nos testes preliminares que eu tenho feito, tem me proporcionado entradas estupendas, essa é a palavra, maravilhosa, magnífica. São entradas magníficas. E o que eu quero agora nesse projeto, já tendo explicado um pouco do que é esse indicador, eu quero que nós realizemos testes, ok? Eu quero que nós realizemos o máximo possível de teste nesse final de mês agora, em janeiro, até o final de fevereiro, ok? Que nós realizemos todos os tipos de testes, no sentido de, bom, eu tô aqui buscando entradas no gráfico H4, mas eu não gosto, eu acho que demora muito, então eu vou para o H1, tá certo? Então, se você vai aqui para o H1, eu quero que você compartilhe as suas experiências. Olha, pessoal, eu estou operando no H1 e eu encontrei essas confluências aqui, esses alinhamentos nos indicadores e posicionei essa ordem baseado nesse alinhamento. Tá? É isso que eu quero. É isso que eu gostaria que vocês compartilhassem e que eu vou compartilhar também. Tá? Tudo que eu fizer, todas as ordens que eu posicionar, eu vou colocar lá. Gente, olha só, posicionei essa ordem, acompanhem aí, tá certo? Para que vocês possam desenvolver também,
através da minha experiência prática, né, o posicionamento e a visualização de uma boa entrada, ok? Então é isso, pessoal. Esse é um vídeo introdutório, tá, para mostrar o que é esse projeto. Não olho, eu particularmente não olho nunca, tá, no M5 e nem no M1. Para mim, não tenho interesse nenhum nesses outros time frames. Sempre opero a partir do M15, tá? M15, M30, H1 e H4, às vezes no D1 buscando uma confirmação, de vez em quando eu olho no D1 buscando, né, uma noção mais ampla dentro do período que eu desejo posicionar a ordem, tá? Às vezes eu olho no D1 ali, mas é raro, mais no H4 mesmo e no M15. Então é isso. Com relação a contas, dentro da minha estratégia de gestão de capital, eu coloco sempre um saldo de $500 e operações de lote 001, tá? Nunca mais do que isso. Nunca mais do que isso. Para cada $500, 001 de lote. $1.000, 002. 1.500, 003. E assim por diante, tá? Isso vai fazer com que você sempre tenha o seu capital intacto, independente do movimento. Por mais que você tome aí um drawdown maior dentro de uma ordem que você posicionou, vamos supor que você chegue a um drawdown de 40 pips e que você não tome o stop loss. A 1 centavo você sustenta isso tranquilamente. Mesmo que você tenha 20 ordens abertas a 1 centavo e você tome um drawdown de 40 pips nessas 20 ordens, você não arrisca nem 20% do seu capital. Lembrando que você está buscando 50 pips. Se você toma um drawdown de 40 pips visando 50 pips, ainda está valendo para um saldo de $500, tá? Você não está morto nessa ordem. Se você levar o stop loss, aí já começa a tocar no capital. Mas eu quero deixar aqui claro para você que dentro das operações que eu fiz, tá? Essa semana que passou, eu fiz 8 operações. De 8 operações eu tomei 2 stop. Então eu levei 100 pips, tá, de stop, mas fiz 300. Ou seja, estou no lucro, tá ótimo, 300 pips de lucro, né? Minha conta ainda está no positivo. Mas eu quero, com essa evolução que nós vamos fazer aqui no grupo, eu quero evoluir a ferramenta para que nós não tenhamos nenhum stop loss, para que nós, né, alcancemos sempre take profit, sempre boas entradas, excelentes entradas, né, e que a gente consiga desenvolver o máximo possível, extrair o máximo possível de lucro do mercado, tá certo? Então é isso que eu queria dizer para vocês nesse vídeo. Outras dúvidas, eu tenho certeza que vocês terão dúvidas, tá? Pode colocar lá no grupo, eu vou procurar responder sempre que puder. Não vivo, né, 24 horas no Facebook, mas procuro sempre olhar e vou procurar responder todas as perguntas. Espero não ouvir perguntas, né, que não tenham cabimento e perguntas que vocês possam achar a resposta na internet, no Google, no YouTube, enfim, né? Eu espero ouvir mais perguntas relacionadas à estratégia, ok? Para que nós possamos amadurecer a estratégia. E não que você venha aprender a operar o mercado Forex através desse grupo. Aqui não é o lugar, tá? Esse não é o lugar. Aqui é o lugar para a gente amadurecer a estratégia, crescer e fazer dinheiro, tá? É isso aí.
Muito obrigado por vocês terem me ouvido, muito obrigado por vocês terem adentrado, né, aí, aderido a essa ideia. Espero que a gente possa crescer, que nós possamos evoluir nesses próximos 40 dias aí de trabalho. E eu tenho certeza que o trabalho em grupo, o trabalho em equipe é o caminho para o sucesso. Não tem como você fazer nada sozinho. Eu não desenvolvo nada sozinho, eu tenho mais 6 desenvolvedores que trabalham, né, em equipe comigo, desenvolvendo indicadores, experts, scripts, tudo que você possa imaginar aí dentro do mundo MetaCodes. E não tem como você fazer nada sozinho. Conseguindo resultados positivos, é aí que vocês lucram. Tá? Eu vou disponibilizar para vocês a versão, né, completa, essa mesma versão que vocês estão visualizando aqui, no final do projeto, para que a gente possa trabalhar, ok? E é isso aí, vamos caminhando, vamos amadurecendo a ideia e vamos trabalhando juntos aí que a gente chega lá, beleza? Galera, bom final de semana, obrigado por vocês terem me cedido o tempo de vocês nesse projeto, nessa ideia, tá? Fiquem com Deus aí. Até mais.